aqui, porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta fale aquela rocha, e ela verterá. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Amém? Agora se assente. Deixa eu colocar um remédio no nariz aqui, senão não vai dar. Amém? O Miguel, meu assessor parlamentar, vai colocar o tema da mensagem. O tema da mensagem é fazendo o certo da maneira errada. O povo de Israel estava quase chegando ao fim da caminhada no deserto. Você já ouviu aquela expressão, nadou e morreu na praia? Já ouviu essa expressão? O povo de Israel, eles estavam quase chegando à terra prometida, ao caminho, nessa caminhada do deserto de longos 40 anos, e foi nesse exato momento que aconteceu algo que acontece com todos, que vai acontecer com todos nós. A Bíblia diz que foi nesse exato momento que a irmã de Moisés, que era Miriam, ela veio a falecer. E logo após a irmã de Moisés ter falecido, o que aconteceu? O povo mais uma vez começou a reclamar porque não havia água. Fica aqui já um alerta para você: pare de murmurar, porque Deus não se agrada de quem reclama. Pare de reclamar do que está acontecendo, porque Deus não se agrada. Pare de ficar comparando a sua vida com os demais, porque Deus não se agrada. Pare de ficar murmurando, porque Deus não se agrada. O apóstolo Paulo disse que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Está ruim? Graças a Deus. Está bom? Graças a Deus. Mas jamais tenha o hábito de murmurar, porque isso não agrada ao Senhor. Então, o povo está chegando à terra prometida, a irmã de Moisés falece, morre, e para agravar ainda mais a situação, o povo começou a reclamar por causa de água. Nesse exato momento, Moisés e Arão foram até a tenda, eles se retiram e vão orar pedindo a orientação do Senhor. E a ordem que veio da parte do Senhor, porque nós sabemos que o nosso socorro ele vem dos altos céus. Então Deus responde. Eu sempre digo que o perigo de orar é que Deus vai responder. Só que muitas vezes Deus pode responder aquilo que eu e você não queremos ouvir. E a resposta foi uma ordem clara e direta para Moisés. Deus disse para ele: você vai sanar, eu vou sanar, no caso, ou eu vou solucionar esse problema que o povo está murmurando contra você. Você vai falar a rocha e vai sair água dessa rocha. Mas Moisés já estava cansado da caminhada e ele estava tomado pela ira. Nós sabemos que a Bíblia diz que ele pegou o seu cajado, ao invés de falar, ele bateu naquela rocha 2 vezes. A água sai, o povo bebe da água, mas o preço foi alto demais. O texto aqui diz que Moisés e Arão não entrariam na terra prometida porque eles desobedeceram a ordem do Senhor. Tem gente que não alcança
alcança nada com Deus porque não consegue obedecer ao Senhor. Sempre quer fazer do seu próprio jeito. E esse episódio, ele contrasta com Êxodo capítulo 17, o verso 1 ao 7. Nesse episódio, o Senhor havia mandado Moisés bater na rocha. E a água saiu, a água verteu da rocha. Só que agora a ordem era diferente, ele teria que falar à rocha. Então, a lição aqui nessa mensagem é bem clara. Não basta você fazer o certo, é preciso você e eu fazermos do modo de Deus. Nós estamos fazendo muitas coisas certas, mas da maneira errada. Vou te provar que hoje você está fazendo aqui sentado me ouvindo, você está fazendo uma coisa certa, mas de maneira, quem sabe, errada. Provo para você da seguinte forma. Quem leu Bíblia, não esboce nenhuma reação, fique em silêncio, não levante mão, nada. Mas você leu Bíblia hoje? Você orou hoje? Você pediu perdão dos seus pecados hoje? Você agradeceu hoje? Por quê? Muitas vezes nós entramos na presença de Deus da maneira certa, mas com os motivos errados. Nós buscamos ao Senhor e buscamos ao Senhor de forma errada. E aqui o texto mostra que não basta você fazer o que é certo. Você tem que fazer da maneira que o Senhor se agrada. Nós chegamos na presença do Senhor muitas vezes, como o Provérbios diz, como as filhas da sanguessuga. O nome das duas é dar e dar. Nós só entramos na presença do Senhor, às vezes, só para pedir alguma coisa. E a gente percebe que Moisés, pela sua ira, ele deixou de entrar. Então, é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Deus, ele se importa não só com o que a gente faz, mas também com a maneira que nós estamos fazendo. Muitas vezes há muitos atos exteriores que nós demonstramos para Deus e para a sociedade em geral. Mas o Senhor, ele não está preocupado simplesmente com o levantar de mãos ou com a lágrima que cai dos nossos olhos no período que nós tivemos aqui do louvor. Deus, ele está mais interessado em quem nós somos aqui dentro do nosso coração. Porque a gente olha ao Jesus, ele disse que os fariseus eram sepulcros caiados. Por fora bonito, uma boa aparência, mas por dentro eles eram cheios de ossos e de imundícia. Então Deus não se importa apenas com o que você faz, Ele se importa com a maneira que você está fazendo. E quando nós não confiamos na palavra do Senhor, nós tomamos a glória que é só dele. Moisés, ele fez o que era certo, fazendo o que é certo, mas da maneira errada. Ele fez o que é certo, sabe o que era certo? Ele deu água para o povo, mas o jeito foi errado. Ele, ao invés de falar com a rocha, ele bate na rocha. Então a gente precisa entender que na vida cristã, na vida com Deus, não basta ter boas intenções. Eu sempre costumo dizer que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Mas a gente percebe que Deus, ele se importa tanto com o propósito quanto com o procedimento. Deus, ele quer que você tenha boas intenções. As boas intenções, aliás, sem obediência, nos afasta do propósito de Deus. Porque a gente, às vezes, tem boa intenção de querer agradar ao Senhor, mas não tem obediência. Eu me lembrei aqui, até escrevi aqui, eu me lembrei uma história. Quando a gente congregava numa outra igreja, há muitos anos atrás, se você não sabe inglês, é long time ago. É long time ago. Muito tempo atrás. É porque vocês não sabem inglês, eu sei. Presta atenção aqui. Aí o que acontece? Eu estava lá num retiro de crianças e havia algumas pessoas que foram nesse retiro para ajudar a cuidar das crianças, porque criança requer muito cuidado. Se você pisca o olho, um entra dentro da piscina, um some, e a gente estava numa chácara. E a líder do local, do que estava liderando, pegou e chegou para alguns de nós que estávamos sentados esperando as crianças terminarem uma recreação. Ela chega e deu pratos cheios de laranja e disse assim: vocês vão descascar as laranjas, quando as crianças terminarem, vai ter uma mesa de fruta, dentre as frutas que tiverem nessa mesa vai ser a laranja.
e todos, exceto um. Os outros todos obedeceram à ordem. Qual era a ordem? Descasca a laranja. E o que teve boa intenção, o que ele fez? Ele partiu as laranjas em cruz. Agora, responda para mim, criança consegue chupar laranja com a casca? Nós que somos pequenos, somos mais sábios, para não dizer mais velhos, já temos a dificuldade porque pode ferir a boca. Moral da história. Muitas vezes, o Senhor, nós temos a intenção, queremos fazer as coisas certas, mas fazemos de modo errado, porque nós queremos fazer do nosso jeito e não do jeito que o Senhor nos ordena. E esse é o foco principal desta mensagem. Vamos analisar por que Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bate na rocha. Por que Moisés não entra na terra prometida? Vamos lá. Moisés, primeira coisa que a gente aprende com o texto. Moisés cedeu à sutil tentação de ajustar o que Deus já havia definido. A ordem era, descasca a laranja, Moisés partiu a laranja. O que acontece? A ordem do Senhor ela foi clara, ela foi específica. A ordem clara e específica não era bater na rocha, era falar a rocha. Mas Moisés, ele reinterpretou a instrução do Senhor e ele recorre a um método que havia funcionado anteriormente. O problema aqui não foi o resultado. O problema aqui foi trocar a palavra de Deus por um método humano. É quando Deus fala alguma coisa para mim e para você e a gente tenta reinterpretar aquilo que ele falou. Mas a gente tem que entender que a obediência bíblica, ela não é genérica, ela é detalhada, reverente e confiante. Quando Deus fala, ele vai dar as coordenadas corretas. Um grande exemplo é, se Deus mandar você sentar, senta. Deus mandou você ficar calado? Fique calado. Deus mandou você não ir? Não vá. Deus mandou você se afastar de alguém? Se afaste. Não é reinterpretar ou tentar interpretar aquilo e tentar achar uma brecha naquilo que o Senhor falou. Porque a gente percebe que a ordem foi clara, foi específica, fale a rocha. Mas Moisés cedeu à sutil tentação de tentar ajustar aquilo que Deus já tinha definido. Então, quantas vezes nós estamos querendo repetir coisas que funcionaram no passado? Porque foi o que aconteceu com Moisés. Ele cedeu à tentação de repetir o que havia dado certo no passado. Eu disse para vocês, Êxodo 17, olha o que no episódio anterior, o que aconteceu. Isso aqui é outra passagem. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E assim Moisés fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Na primeira vez, Deus havia mandado bater na rocha, e a água saiu. Só que agora a ordem era diferente, falar a rocha. Mas o problema de Moisés foi que ele ele quis usar e usou um método antigo. E assim somos nós. Muitas vezes nós tentamos usar métodos antigos para problemas atuais. Mas só que para problemas atuais, Deus pode exigir algo novo, um método novo. Então não é porque funcionou lá atrás, vai funcionar no hoje. Às vezes nós estamos insistindo com coisas com o mesmo método. E Deus está dizendo, você quer coisas novas, mas está orando por coisas velhas. Orando por coisas antigas. Você está querendo mudanças, mas você não está querendo deixar com que eu guie ou tire alguma coisa que impede você de caminhar. E assim nós reinterpretamos a instrução do Senhor e tentamos usar um método anterior. Pare de fazer isso que eu sempre digo. Nós manipulamos a palavra de Deus até que ela fale aquilo que nós queremos que ela fale. Nós temos esse mal. Eu já disse isso para vocês. Bíblia não é revista da Avon, que você só abre para fazer pedido.
Bíblia é para ser lida, é para ser interpretada, é para guardar a palavra de Deus no coração. Bíblia não é para você e eu fazermos como nós sempre fazemos. Você já fez, eu já fiz. E se nós não vigiarmos, nós vamos continuar fazendo. Você já fez isso aqui. Deus fala comigo. Não já? Já. Aí a resposta é não. Não é? Aí o que você faz de novo? Você fecha a Bíblia, não é? Você fecha a Bíblia, fecha o olho, não é? Para o seu olho, na cabeça nossa, a gente está dizendo assim, se eu fechar o olho, eu não vou interferir. Aí a gente fecha o olho, Deus continua falando a mesma coisa. Não. A gente vai de novo. Não. Até sair um sim. Aí a gente esqueceu de todos os nãos que Deus nos deu e ficou com um sim. Então isso é reinterpretar a instrução do Senhor como Moisés fez. Deus deu uma orientação clara, você vai falar a rocha e a água vai sair, o povo vai parar de murmurar, a sede vai ser saciada, mas Moisés, ele estava irado devido a tanta murmuração, na ira ele fala e ele usa método antigo para resolver um problema atual. Problemas atuais requerem atitudes atuais. Nós precisamos parar de repetir fórmulas antigas. Nós precisamos ouvir e obedecer a voz fresca de Deus para a nossa vida. A misericórdia do Senhor não se renova a cada manhã? Então, a cada manhã o Senhor tem uma instrução nova, uma direção nova para mim e para você. Mas nós ficamos sempre apegados às coisas que funcionaram no passado. Mas às vezes, aquilo que funcionou no passado não vai estar funcionando no presente. Então, quando a gente repete o passado, é porque a gente não está ouvindo a voz de Deus. Queridos, se a nossa vida está sendo um círculo vicioso, e nesse círculo vicioso, está sempre se repetindo o mesmo problema, a mesma situação, mesmo problema, mesma situação, mesmo problema, mesma situação, é porque não está ouvindo a voz de Deus. Israel ficou no deserto 40 anos, porque eles não ouviam a voz do Senhor. E eu aprendi com Deus, com a vida e com a palavra. A provação, guarde essa frase, ela é segundo a dureza do coração do homem. Quanto mais o homem endurece o seu coração, mais Deus endurece a provação. Então, quer que Deus não endureça a provação? Entregue logo, se quebrante logo, mude logo, peça perdão logo, mude logo. Porque quanto mais nós ficarmos tentando reinterpretar e tentar ajustar aquilo que Deus já disse que é não, você só vai adiar promessa. Esse é o motivo de muita gente estar nadando e depois fala que Deus não ouve, depois fala que Deus não faz nada. É porque nós temos que entender, que examinar se nós temos mantido o propósito certo, mas com o procedimento errado. Muitas vezes não é o propósito que está errado, é o procedimento, é o que você está fazendo. O propósito pode ser legítimo, agradar a Deus, cuidar da família, servir a igreja, mas se o procedimento não estiver de acordo com a vontade de Deus, o resultado é comprometido. Vou te dar um exemplo que eu vi num corte de vídeo de uma missionária, eu não me lembro o nome dela, mas ela é muito boa para explicar. E ela disse o seguinte, que ela foi na casa de um casal, aconselhar um casal, o casamento estava acabando e pelo que ela disse o casamento acabou. Sabe por que o casamento acabou? Porque a mulher dava muita atenção à igreja, fazia tudo que tinha na igreja, mas não dava atenção dentro de casa. A casa era bagunçada, o marido não recebia atenção, o motivo dela era bom, mas o procedimento dela estava errado. Havia uma inversão de ordem das coisas. Com Deus funciona assim, ó, Deus, família, igreja. Se há uma inversão nisso aqui, se a igreja está no lugar da família, está errado. Porque um dos pré-requisitos para se cuidar da obra do Senhor, a Bíblia diz que o homem tem que cuidar primeiro da sua casa. Como que um homem vai cuidar da igreja
Como que você vai fazer alguma coisa da igreja se você não cuida dos seus filhos, da sua casa, do seu esposo ou da sua esposa? Está errado, não serve. Então é por isso que nós precisamos entender. Às vezes o propósito pode estar certo, mas o procedimento, o motivo está errado. Moisés tinha o propósito certo da água, mas ele usou o procedimento errado. Ele fere a rocha. Ele não fez como Deus mandou falar. O milagre até acontece, mas a consequência foi muito dura. O salário do pecado é o quê? É presente? O salário do pecado é a morte. E o que acontece? A dureza foi tão grande que Moisés e Arão não entram na terra prometida. Então não basta querer a coisa certa, é necessário fazer do jeito certo, do tempo de Deus e conforme Deus falou. Por isso que você tem que ler Bíblia. Porque se você não ler Bíblia, você não vai saber fazer do jeito certo, no tempo certo e conforme Deus falou. Amém? Então Deus está chamando aqui para eu e você rever métodos, alinhar procedimentos e submeter tudo ao jeito de Deus. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas vai levar à morte. Eu posso até fazer o plano, mas a resposta vem de Deus. Amém? Vocês entenderam? Já está doendo? Ah, não dá? A palavra é espada de dois gumes. Ela corta na ida e na volta. Primeiro ela corta aqui, depois ela corta aí. Amém? Segunda coisa. Moisés nos mostra o perigo de deixar a emoção dominar as nossas escolhas. A raiva pode nos levar a perder grandes promessas. Moisés nos mostra o perigo de deixar a emoção dominar. Porque o que acontece? Moisés está virado. Imagine a situação, um homem que está caminhando com a liderança de aproximadamente 2.600.000 pessoas. É muita gente. Um povo que murmurava, reclamava, questionava, brigava. Eu com poucos aqui, tem hora que eu brinco com alguns, falo assim, eu vou orar para Deus mandar um raio na sua cabeça, que você está dando muito problema. Com poucos. Agora, imagina Moisés com essa quantidade de pessoas, a pressão que estava sobre esse homem, a angústia que estava sobre esse homem, e ainda para agravar ainda mais, você lembra que o texto conta o seguinte, ali Miriam morreu e foi sepultada. Quem era Miriam? Irmã de Moisés. Ela tinha acabado de morrer. E a morte dessa mulher, que era irmã dele, junto com a murmuração por causa da falta de água, é provável, certamente Moisés estava abalado, estava cansado. Isso gerou ira. Isso gerou desgaste emocional, pressão sobre ele. E a Bíblia diz que a ira de Moisés tomou o lugar da sua fé no coração. Ele age, quando ele bate na rocha, ele não age em amor, em submissão à vontade de Deus. Ele age movido pela ira, ele age movido pela pressão. E esse sentimento que ele foi tomado, ele errou no jeito de obedecer. Ele estava irritado com o povo, ele chama o povo de rebelde. E ele age com dureza. E essa ira que Moisés estava no coração dele, tira o foco da obediência e o leva a ser precipitado. Salmo 106, verso 32, diz que Moisés falou sem refletir. Olha, cuidado com a ira. Cuidado com a raiva. Porque Moisés perde o benefício, a bênção, a graça de entrar na terra prometida que Deus prometeu por causa da ira. E Tiago capítulo 1, verso 20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha, queridos, é interessante notar que na ira Moisés tomou para si o protagonismo quando ele disse, tiraremos água da rocha? Ele disse para o povo, ele disse aqui,
Verso 10. Escutem, Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes. Ele está virado, ele chama o povo de rebelde, trata o povo com dureza. E ele disse: será que tiraremos água desta rocha para lhes dar? Ele chama para si o protagonismo. E ele diz: será que eu vou ter que tirar água da rocha? E quando ele usa essa expressão tiraremos, ele usa essa expressão dizendo como se a provisão viesse dele, de Arão, e não do Senhor. E ele acabou tomando para si o protagonismo que pertencia somente ao Senhor. Entendam uma coisa: a combinação de luto, pressão, desgaste emocional e frustração afetou Moisés. O luto, o desgaste, leva Moisés a agir por emoção e não por obediência. Então, qual que é a chave aqui? Você e eu temos que aprender a controlar as nossas emoções. Nos momentos de ira, nos momentos de raiva, nós falamos o que não deve falar, agimos como não devemos falar, e nós perdemos benefício, porque a ira de Moisés fez com que ele desonrasse o Senhor diante do povo. Um ato de ira transformou um ato de fé em um desabafo de frustração. Eu digo isso por experiência própria. Todas as vezes que eu preguei cansado, sobrecarregado, pressionado, eu falei o que não devia ter falado. Eu agi como não devia ter agido. Por isso, eu não gosto de pregar cansado, fisicamente e emocionalmente. Porque senão eu vou falar coisas que às vezes vão surtir não como uma palavra, mas vai sair como um desabafo e uma pressão sobre a igreja, para a igreja fazer aquilo que eu quero que a igreja faça. É por isso que pregar é coisa séria. Olha, certa vez eu fiz um encontro. Esse foi um dos mais cansativos para mim, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Para quem sabe, encontro com Deus é um retiro que você vai para uma chácara, vai na sexta-feira e volta ao domingo. Pregação, 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 pregação. Não tem piscina, não tem futebol, não tem gincana, é só pregação. E antes, tem um ditado que diz: quem vê close, não vê corre. Né? Quem vê close, não vê corre. Nos outros eventos, eu sempre tinha alguém para me ajudar. Mas nesse, por coincidência, que era o meu filho, que sempre me ajudava, começou a trabalhar. Já perdi uma mão, 2 mãos. Os outros não podiam me ajudar. Para resumir a história, eu fui no Ceasa, pegar doações que a gente ganhou, levei para a chácara, sozinho. Carregar e descarregar, sozinho. Fui no supermercado, fiz compra, sozinho. Voltei para a igreja, equipamento de som, carreguei a carretinha, levei para a chácara. Carreguei e descarreguei, sozinho. Eu até querendo começar a chorar, porque foi muito dolorido. Aí o que acontece? No encontro, sabe quantas vezes eu preguei? 7 vezes. Em 3 dias. 7 vezes em 3 dias. Após toda essa jornada de pressão, de físico, emocional e espiritual. Então essa combinação que Moisés estava passando, luto por causa da sua irmã, pressão por causa do povo, desgaste emocional, frustração, afeta Moisés. Não é desculpa, ele deveria obedecer, mas isso é um agravante para nós fazermos coisas que Deus não se agrada. Então isso tudo mostra que até grandes líderes, quando estão fragilizados, eles podem agir pela dor ou pela emoção. O luto, a dor, a pressão deixou Moisés vulnerável. Ele age em desobediência, ele age em precipitação. Então os maiores erros que eu e você cometemos é quando a gente está fragilizado, pressionado, ferido, machucado. É aí que a gente faz mais besteira. Fala o que não deve falar, vai onde não deve andar,
enfim, faz as coisas que Deus não agrada. Então, a exaustão emocional e a ira transformam um ato que era santo em um gesto precipitado. A fadiga espiritual e ferida não tratada faz a gente agir na carne. É por isso que eu tenho falado aqui, eu fiz alguns cortes de vídeos, que você e eu temos que tratar as nossas emoções. Nós temos que tratar o nosso corpo físico, tratar a nossa mente. Eu fiquei sabendo aí que tem um irmão que correu 10 quilômetros. Se ele correu 10 quilômetros, eu consigo correr 20, porque ele é mais velho que eu. Eu vou correr 15, só para provar para ele que eu sou melhor do que ele. Faz minha inscrição lá. É porque o irmão deles correu 10 quilômetros hoje, né? Ganhou a medalhinha. E o que a mulher não faz, né? Então, queridos, fadiga espiritual, ferida não tratada, produz método carnal. Sobre pressão ou cansaço, nós corremos o mesmo risco de agir de forma precipitada, de agir desobediente. Porque nós estamos pressionados, cansados. Na ira nós falamos ou agimos e colocamos a glória de Deus em segundo plano. Assumimos o controle que deveria ser somente do Senhor. Porque tudo na nossa vida, irmãos, a honra, a glória, o poder, a provisão, tudo que você aí tem, provém e pertence somente ao Senhor. A Bíblia diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então Moisés, ele quis assumir o lugar de Deus. Ele disse, olha, tiraremos água da rocha? Ele esquece Deus e diz, eu vou tirar água da rocha para vocês? Mas porque havia como que eu posso usar a expressão? Um ajuntamento de coisas e situações que Moisés estava passando, que leva ele a agir de forma errada. Então, muitas vezes nós fazemos o certo de forma errada, porque nós agimos feridos ou irritados. Por isso nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Amém? Aprenda a lidar com as suas emoções. Volto a dizer, faça exercício físico. Se necessário for, tome remédio. Se necessário for, busque ajuda médica. Porque a nossa mente adoece, nosso corpo adoece. Essa semana eu estava ruim, mas ruim mesmo. Eu estava assim para baixo mesmo, muito... E assim, algo assim que vem do nada. Sabe o que eu fiz? Gente, nunca fez isso, né, bem? Gente, eu peguei e virei para minha esposa já estava deitada para dormir. Eu falei assim, vamos para a academia? Ela, uai, vamos. Nós vestimos o nosso uniforme, porque é sempre as mesmas roupas. Se você vê, minha filha fala, pai, você vai fazer vídeo com essa camisa de novo? Eu falei, é só essa que eu tenho, minha filha. Os vídeos saem, as fotos saem com as mesmas roupas. Mas eu não estou lá para desfile, né? Eu estou lá para cuidar do corpo. E da mente, principalmente. E eu fui de uma forma e voltei de outra forma, totalmente diferente. Então, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, porque Moisés, ele mostra o perigo de deixar a emoção dominar as escolhas. Não haja baseado na ira, na emoção, na pressão, amém? No desgaste emocional, na frustração, porque isso afetou Moisés. Um homem que ouvia Deus. Um homem que conversava com Deus, face a face. Tinha intimidade que eu e você nunca vamos chegar aos pés de Moisés. E se Moisés se desgastou e se deixou ser dominado pela emoção, quem dirá eu e você? Então, pense no que vai falar, pense como vai agir, ore antes. Como é aquele negócio da florzinha? Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Na hora que você estiver lá, irado, cansado, sobrecarregado, frustrado, pressionado, você para. Olha para mim. Vai, faz comigo. Puxa o forgo. Solta. É assim que funciona. Amém? Outra coisa. Meu Deus, já são 8 horas. Isso aqui é importantíssimo.
resultados não significam aprovação de Deus. A água saiu, não saiu? O povo, a sede do povo foi saciada, não foi? Teve resultado, mas a água saiu, mas Deus não aprovou o que Moisés fez. Aí você pode dizer assim, mas por que Deus, se ele não aprovou o que Moisés fez, por que ele deixou a água sair da rocha? Porque na nossa cabeça vai passar o pensamento assim, se Deus não estava com Moisés, não deveria nem sair água da rocha. Não é? Você não pensa assim? Mas o que aconteceu? O Senhor atendeu o pedido do povo por graça, não para endossar a desobediência do líder que era Moisés. O que é graça? É um favor que não mereço. Deus abençoou o povo, não foi dizendo, Moisés, você está certo. Deus deu para o povo aquilo que eles não mereciam, isso é graça. Misericórdia já é diferente. É Deus nos livrando daquilo que nós merecemos. Então isso mostra que nem sempre resultado é sinal de que Deus está contente. Porque nós pensamos assim, nossa, deu certo. Se deu certo, Deus está comigo. Não é? Não é assim que a gente pensa? Nossa, eu vou fazer aquele negócio ali. Se Deus quiser, vai dar certo. Deu certo, ó. Mas ele pode abençoar o povo, mas ele reprova a atitude e o método do líder. Então não confunda sucesso com aprovação divina. Crescimento, portas abertas, recursos podem até coexistir com métodos errados. Pode ser assustador o que eu vou te dizer, mas até câncer cresce. Você pegou a visão? Pegou o negócio? Então, queridos, nem sempre o fato de dar certo significa que você está fazendo o que a vontade de Deus quer para você. Porque nós temos resultados às vezes, mas isso não significa que você está no caminho certo. Deus não quer que você tenha apenas vitória, Ele quer obediência. Deus não quer apenas frutos, Ele quer frutos que sejam gerados da maneira certa. Às vezes você vai comer um fruto, mas aquele fruto não está bom. É um fruto... Você já comeu goiaba? Quem já comeu goiaba? Levanta a mão. Hoje nem pé de goiaba mais tem nos quintal, né? Arrancaram os pés de manga, arrancaram os pés de goiaba. Hoje só tem calçada. Eu me lembro quando a gente morou em Canarana. Nós morávamos numa casa, não sei se a Vanessa lembra, tinha mais de 10 pés de goiaba. Nós juntava... Minha mãe era boazinha. Minha mãe nunca bateu em nós. Ela só tentou assassinar a gente algumas vezes. Aí nós juntávamos as goiabas, empurrando. Mas o que eu quero dizer? Às vezes você come uma goiaba por fora, ela está boa. Mas lá dentro, quando você morde, tem um corozinho. É goiaba do mesmo jeito. Eu tiro o coró e como o resto, se não tiver podre. O duro é quando você não vê o coró e come. Você come achando bom. Não é? Mas, então, nem sempre o que dá certo é certo. Nem sempre o que dá certo é certo. Porque nós julgamos uma ação apenas pelo resultado visível. Se deu certo... Se funcionou, a gente conclui que deu certo. Mas existe um negócio que é chamado, se você procurar na Bíblia, você não vai achar essa frase. Mas existe um negócio, uma frase, que chama pragmatismo. O que é pragmatismo? Muitas igrejas estão cometendo esse erro nos dias de hoje. O que é o chamado pragmatismo? Não importa se é certo, o que importa é se dá certo. Entendeu? E muitos estão pensando, nossa, a igreja encheu, Deus está aqui. Nossa, teve muita oferta, Deus está aqui. Nossa, teve muito, Deus está aqui. Mas nem sempre uma igreja que está cheia
nem sempre é sinal de que Deus está lá operando, porque as pessoas estão buscando Deus, tentando fazer o certo, mas da maneira errada. O pragmatismo nós temos que entender que nem tudo que dá certo é certo. O pragmatismo é você viver guiado por resultado, sem considerar a obediência a Deus. O pensamento pragmático diz, se deu certo, então Deus aprovou. Mas nem todo resultado é sinal da aprovação de Deus. Teve resultado. Mas Deus chama Moisés e fala assim, vem cá, deixa eu conversar com você. Vamos ali no meu escritório. Tá vendo ali, ó? Terra boa, mana leite e mel, Campinas. Tá vendo? Tô, Senhor, a terra prometida, que o Senhor está me guiando para levar o povo. Pois é, você não vai entrar, todo mundo vai, mas você não vai. Dura, não é a resposta que Deus deu para ele? É a mesma coisa de uma criança receber um bombom e o outro não recebe o bombom. Parece que Deus é injusto, não é? Mas Deus, ele é justo. Ele trabalha com obediência, ele não trabalha com resultado não, viu? Às vezes a gente está tendo resultado. Tem muita gente que está tendo resultado nessa vida. Mas quando a morte chegar, ou quando Cristo voltar, eles vão ouvir, afaste-se de mim, porque eu nunca te conheci. Então, resultados não significa que Deus está aprovando as minhas ou as suas atitudes. Significa que Deus é um Deus de graça. Mas entenda o seguinte, que o pragmatismo vive pelo resultado. Quem vive pela fé na vida cristã, ele vive pela obediência. Ele não se preocupa com o resultado, não. O resultado vai ser fruto da obediência dele. Então, resultado não significa que Deus aprovou. Você já percebeu que a gente olha para alguém e fala assim, nossa, comprou uma casa, nossa, está com uma roupa nova, está com iPhone, qual que é o que saiu agora? 17. O meu, 12, faz a mesma coisa que o 17 vai fazer. Sinto em te informar. Tem dinheiro para comprar o 17? Compre. Quer me dar um acima desse 12 aí? Amém, pode me dar. Eu recebo. Em nome de Jesus. Ninguém diz amém, né? Amém. Mas, o que eu ia falar, Jesus? O que eu estava falando, gente? A gente tem que ver por obediência. Eu divaguei aqui, devagarinho, e eu esqueci do que eu ia falar. Daqui a pouco eu lembro. Na hora que eu voltar a fita aqui, eu esqueci o que eu ia falar. Se vocês não lembram, é porque vocês não estavam prestando atenção. Não, tem muita gente que vai receber para lá, mas... Muito bem. Obrigado. Aí o que acontece? As pessoas analisam... Obrigado, Denis. Você vai receber outra medalha. Muitas pessoas analisam a vida dos outros, como eu dizia, o iPhone, trocou de carro, comprou uma casa nova, uma roupa nova, fez uma viagem para fora, uma viagem aqui dentro. Enfim, a gente analisa pensando que aquele resultado é a ação que Deus está aprovando as atitudes dela. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Eu não me lembro o versículo, mas a Bíblia diz que o homem, a grandeza de um homem não é baseada naquilo que ele tem. Deus não está preocupado se eu tenho um carro bom ou uma casa boa. Deus não está preocupado se eu tenho um celular do ano, não. Deus está mais preocupado se eu estou obedecendo Ele. Porque o celular vai ficar, a morte vai chegar, o carro vai ficar, a casa vai ficar, as memórias da viagem vai ficar. Mas o grande problema será se quando nós tivermos chegar o grande dia para mim ou para você, nós ouviremos do Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Ou será se nós vamos ouvir do Senhor, afaste-se de mim, porque eu nunca te conheci. Então, queridos, não baseie a sua vida por resultados, baseie a sua vida por obediência. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifício. Então o negócio pode prosperar, mas se foi construído sob mentira, Deus não aprova, não é bênção. Um relacionamento que não segue princípios bíblicos
Não é relacionamento correto. Então o que importa não é dar certo aos olhos humanos, mas é estar certo diante de Deus. Deus aprova? Deus está aprovando? Se sim, louvado seja o Senhor. Aí o resultado vai ser de bênção. Mas se aquilo que eu estou fazendo não está agradando ao Senhor, e eu estou tendo resultado, estou achando que estou agradando, resultado não significa que Deus aprovou. Moisés bate. Ele tinha que falar. A água sai, mas a consequência foi dura demais. Ele não entra na terra prometida. Então, cuidado. Não baseie a sua vida por resultado humano. Baseie a sua vida por obediência. Tem gente que não vai ter resultado nenhum. Parece duro o que eu vou dizer. Mas tem gente que nunca vai ter um resultado aos olhos humanos, como muitos têm. Mas no final ele vai para o céu. E aqueles que têm resultados grandiosos aos olhos da sociedade e da humanidade, não vão para o céu. Eu me lembro de uma pregação do pastor David Wilkerson, um pastor americano já falecido, infelizmente, num acidente de carro. E eu até preguei essa mensagem, o tema da mensagem era fazendo coisas boas que deixam as pessoas fora do céu. Sabia disso? Tem gente que não vai para o céu, não vai ser salvo, não é porque ele matou, roubou, estuprou. Não é porque ele fez coisa má, mas é porque ele se preocupou tanto em fazer as coisas boas, que ele esqueceu do primordial, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Na época de Noé, o que eles faziam? Casavam, bebiam e se davam em casamento. Festejavam. E o que acontece? A arca foi fechada. E não teve mais como. Então, resultado não significa aprovação de Deus. Amém? Vocês entenderam? Amém? Amém? Glória a Deus. Deus quer ser honrado em nossa vida. Mesmo diante da pressão, obedecer é a melhor forma de glorificar a Deus. O maior problema de Moisés foi que ele não honrou a Deus diante do povo. Não é? Ele desviou a glória que deveria ser unicamente do Senhor. Outro problema. E Isaías diz que Deus zela pela santidade dele e ele não divide a glória dele com ninguém. Então a forma como nós vivemos comunica ao mundo quem Deus é para nós. Vou ler de novo. A forma como vivemos comunica ao mundo quem Deus é para nós. Nós corremos o risco de representar mal a Deus no meio que nós vivemos. Nós corremos o risco, e muitas vezes nós fazemos assim. Nós representamos Deus de forma errada, com ira, com impaciência. Não mostramos Deus para nossas pessoas ao nosso redor. E o que acontece? A nossa vida deve ser coerente com aquilo que nós pregamos. Nosso testemunho tem que refletir a santidade de Deus. Porque o que está acontecendo na geração de hoje é que há um abismo entre o que nós pregamos e o que nós vivemos. Há um abismo. As pessoas não estão dando testemunho lá fora. Os crentes estão sendo mal vistos, malquistos, mal falados, porque não dão testemunho lá fora. Há um grande abismo entre o que se fala e o que se vive. E interessante notar que o maior sermão que nós pregamos, ele não sai dos nossos lábios, ele sai do nosso comportamento diário. O diabo não se impressiona com um sermão. As pessoas não se impressionam com o seu falar. Elas se impressionam com o nosso comportamento. E a pergunta é, como anda o nosso comportamento na sociedade, na família, nos amigos? Quando está fora da igreja, se reúne na rodinha que fala mal de crente, na rodinha dos que enchem a cara e fica na prostituição, na vagabundagem, na safadagem. E o que acontece? Não está dando testemunho.
O maior testemunho não é dos lábios, é do comportamento. Olha, quando eu me converti, um dos versículos que falou muito ao meu coração foi 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos interpretar o texto? Eu estou em Cristo. Amém? Se eu estou em Cristo, as coisas velhas, se as velhas se passaram, o apóstolo Paulo diz, eis que fizeram novas coisas. Ou seja, eu me converti, eu tenho que falar diferente, andar diferente, vestir diferente, pensar diferente, agir diferente. Se eu ir em determinado lugar, eu tenho que parar de ir. É a realidade. Ser crente é deixar de ser, deixar de ir, deixar de falar, deixar de pensar em coisas que pensava outrora. A Bíblia diz, aquele que é sujo, suje-se mais. O que é limpo, limpe-se mais. É isso que é ser cristão. Mas o que está acontecendo hoje é que a maioria dos crentes, não todos, obviamente, não está honrando a Deus com a vida. Só está honrando a Deus com os lábios. E em Mateus, se eu não me engano, 24, Jesus diz, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. É a geração que está dentro da igreja, fala de Deus, tem o comportamento de crente, mas não é crente. Dá para você entender a gravidade que nós estamos vivendo? A salvação, ela não é fácil. Ela não é bagunça. Por que não é bagunça? Porque nós servimos a um Deus que é santo. E nós temos que ser santo como Ele é santo. Então, a sua vida tem que ser coerente com aquilo que você prega. Sabe o que Mateus 3,8 diz? Deem frutos que mostre arrependimento. O arrependimento que não, eu escrevi aqui, que não gera frutos, é apenas emoção. Se você ou eu dissemos para Deus ou para os outros que nós nos arrependemos de quem nós éramos quando nos convertemos, mas não mudamos, não foi arrependimento, foi emoção. O verdadeiro arrependimento, ele gera transformação. No grego, metanoia, mudança de rumo. Então você vai para o céu depois disso? Deus quer ser honrado na sua vida. É através do seu e do meu comportamento. E Moisés, um dos grandes erros dentre muitos que ele cometeu nessa passagem, foi que ele não honrou ao Deus que ele dizia servir. Ele não honrou o Deus que ele devia servir diante do povo. E com isso, ele envergonha o nome de Deus diante do povo. A Bíblia diz que nós não podemos ser motivo de escândalo para ninguém. Não seja motivo de escândalo para a obra do Senhor. Se você ou eu for pecar, peque sozinho e vai para o inferno sozinho. Não leva ninguém junto, não. Não leva ninguém junto, não. Quer errar, erra sozinho. Mas nós precisamos ter uma vida de santidade que agrada ao Senhor. E Deus manda dizer, essa é uma dos problemas que muitos não estão tendo vitória. Porque a vida não está condizendo com aquilo que afirma ser. Aí você está pedindo para Deus mudar a sua vida, para Deus abrir porta, mas antes de Deus abrir porta, você e eu temos que mudar a vida. Porque Deus não vai dar asa para cobra, não. Não vai. É duro o que eu estou falando, e por isso que muita gente não gosta de vir aqui, porque eu falo que tem que falar e não preocupo, não. Porque eu quero que você vá para o céu. E se não mudar, não vai para o céu, é a grande verdade. Tem gente que acha que está salvo, mas não mudou. Continua sendo a mesma pessoa. Que cristianismo é esse que não muda? Não é o cristianismo bíblico. Porque o cristianismo da Bíblia,
Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Então, fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Please, fique de pé. Eu só sei falar please em inglês, o de pé eu não sei. Hã? Stand up. É porque meu filho fez inglês. Amém? Entendemos? Louvado seja o Senhor pela sua santa e gloriosa palavra. Vou deixar aberto aqui para me orar de acordo com o que eu preguei. É muito papel, mas eu sou dos velhos. Eu gosto do papel. Então nós aprendemos hoje que não basta fazer o certo, porque nem tudo que dá certo é certo. Amém? Resultado não significa que Deus está aprovando. E nós vamos orar e vamos pedir para Deus dizendo assim, põe lá no tema, filho, por favor. Deixa no tema. Isso. Nós vamos pedir a Deus para nos ajudar a fazer o certo da maneira certa. Amém? E você vai analisar, e você vai, se você não sabe, peça a Deus para te mostrar. Porque quem sabe você está fazendo certo, mas não do jeito que Deus mandou fazer. Está fazendo do seu jeito. Ao invés de falar, você está batendo. Ao invés de se calar, você está falando. Ao invés de esperar, você está agindo. Ao invés de ficar, você está indo. Pai, aqui está o seu povo, inclusive eu. Nós somos pecadores por natureza, assim como Israel no deserto. Nosso coração muitas vezes é endurecido, ó Deus, a sua santa e reverente palavra. Erramos, ó Deus, muitas vezes tentando acertar. Ó Deus, o homem pecador em nós fala mais alto. Paulo disse que ele queria fazer o que era certo, mas acabava fazendo o que era errado. E ele disse, miserável homem que sou. Essa é a luta minha e dos meus irmãos que aqui estamos. Nós estamos, ó Deus, muitas vezes fazendo o que é certo, mas não da maneira que o Senhor nos mandou fazer. Estamos fazendo da maneira errada. Isso não agrada ao Senhor. Muitas vezes nós estamos reinterpretando a instrução que o Senhor, ó Deus, nos mandou. Foi o que Moisés fez. Na outra passagem ele bateu na rocha, mas agora era uma estratégia diferente, um rumo diferente. E quantas vezes, Senhor, nós estamos vivendo de experiências antigas, tentando usar métodos antigos para problemas atuais. Sempre orando para a mesma coisa, e o Senhor está dizendo, mude a oração. Sempre fazendo a mesma coisa, e o Senhor está dizendo, é hora de mudar, é hora de prosseguir, é hora de esquecer, é hora de ir, seguir adiante. Mas nós sempre ficamos presos ao passado, e sempre tentamos manipular a palavra do Senhor, tentando reinterpretar e achar uma brecha naquilo que o Senhor falou. Assim foi Moisés, assim somos nós. Nós sempre, ó Deus, queremos fazer do nosso jeito. Nós oramos e dizemos, Deus, qual é a tua vontade? Eu quero saber a tua vontade para que ela se cumpra assim na terra como ela é feita no céu. Aí vem o Senhor, na sua graça e misericórdia, e nos diz a sua vontade. E quando o Senhor fala qual é a sua vontade, nós não aceitamos, Pai, achamos ela dura demais. E nós tentamos reinterpretar a sua vontade e procuramos, ó Deus, um jeitinho, ó Deus, de fazer do nosso jeito. Ó Deus, nós precisamos entender que os resultados não significam que o Senhor está conosco. Moisés teve resultado. A água sai da rocha. O povo, ó Deus, fica, ó Deus, saciado em sua sede. Mas nem tudo que dá certo é certo. Muitas vezes nós estamos olhando e estamos dizendo, está dando certo, se Deus está dando certo, Deus está comigo. Mas muitas vezes o Senhor não está aprovando e não está contente com as nossas atitudes. Que o Senhor, ó Deus, possa mudar o nosso coração e que nós possamos honrar o Senhor com a nossa vida. Porque Moisés envergonha o nome do Senhor diante de toda a congregação de Israel. Assim, muitas vezes nós estamos envergonhando o nome do Senhor, porque nós falamos uma coisa, ó Deus, e agimos totalmente diferente no meio da sociedade.
Que a misericórdia do Senhor nos alcance nesta noite. Que o Senhor perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Que o Senhor nos ajude a fazer a coisa certa, da maneira certa. Porque eu quero que a água saia da rocha, mas eu também quero entrar na terra prometida. Não adianta ter água no deserto, sem, ó Deus, no final da vida, não encontrar com o Senhor, ó Deus, que é o Salvador da nossa alma. Eu quero entrar no céu com o Senhor. Quero ver, ó Deus, meus irmãos lá comigo, no céu com o Senhor. Por isso, nos ajuda a fazer o que é certo, mas da maneira certa. Corrige o nosso coração nessa noite. Aquieta a nossa alma. Cura as nossas emoções. Porque Moisés, pressionado, afadigado e cansado, ferido por causa, ó Deus, da dor, da perda da sua irmã, ele faz o que não devia fazer. Cura a nossa alma, Pai. Nos ajuda, ó Deus, a não ficar irado, sobrecarregado, para que nós não façamos, ó Deus, o que não deve ser feito. É o que eu te peço, no nome de Jesus, e peço que o Senhor, ó Deus, renove a nossa força, que o Senhor, ó Deus, traga graça sobre o nosso coração, para nós fazermos o que é certo, da maneira certa. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Cantarei, contarei as suas obras. Cante ao Senhor. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus falou com você? Amém? Domingo que vem, se assim Deus permitir, eu vou pregar uma mensagem que o tema dela é um tanto polêmico. Sabe qual é? O Deus que destrói sonhos. Pastor, que loucura é essa? A oração do Pai Nosso já destrói o seu sonho. Seja feita a tua vontade. Será se o seu sonho, o seu plano, a sua vontade é a de Deus? Viu? Tem gente que regalou o olho, mas é a grande verdade. Nem sempre o que a gente quer é o que Deus quer. Isaías 55 diz: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Amém? Não assusta não. Eu não vou pregar domingo que vem, porque depois você não vem. Eu vou pregar quando Deus mandar. Porque depois você vai ficar: eu quero meu sonho, eu quero meu sonho. Aí Deus está falando: você está fazendo a coisa certa, mas na maneira errada. Amém? Vamos dizimar e ofertar. Não sei se tem alguém na live. Você colocou o Pix lá? Tem o Pix para ofertar e para dizimar. Amém? Aí está entrando o novo mês, nós precisamos pagar o aluguel novamente. O que é, Eduardo? Eduardo, oi. Vem cá no pastor, vem. Vem cá. Nós vamos cantar e vamos dizimar e ofertar a obra do Senhor. A glória, a força e o poder é Jesus. Fala, aleluia. Louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força, a
poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus. Amém? Fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Agradecer a presença da Tiara. Né, Tiara? Sempre eu perguntei por você para Rebeca. Ela me disse o motivo. Amém? Deus abençoe. Mas se sumir, eu mando arrotar atrás. Né, Tiago? Tiago sumiu uns dias, eu mandei a figurinha que eu tenho no WhatsApp da viatura da CPE passando assim. E o policial olhando assim. Eu mando atrás mesmo. Sumiu, eu procuro. Agradecer ao irmão que está ali, de camisa amarela. Qual é o nome do senhor? Marciel, Deus o abençoe. Amém. Senhor, sua vida, sua família, sua saúde. Amém. Os demais são de casa, né? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu quero te honrar e te glorificar por essa palavra, pela presença de cada um de nós, principalmente pela presença do Senhor. Que nesta semana o Senhor nos guarde, nos proteja, guarda as motivações do nosso coração, para nós fazermos o que é certo da maneira que o Senhor manda. Que nós não venhamos, ó Deus, procurar reinventar ou reinterpretar aquilo que o Senhor nos manda fazer. Ó Deus, guarda as nossas emoções, para que nós não venhamos agir baseado nelas, mas baseado na sua palavra. Que nós possamos, ó Deus, beber da água, mas também, ó Deus, entrar na terra prometida. Que nós possamos, ó Deus, ser abençoados pelo Senhor e que o Senhor nos prospere. Prospere a casa, a família, o celeiro, a saúde de cada um. Que o Senhor, ó Deus, que é o nosso pastor, venha suprir, Senhor, as nossas necessidades. Eu peço que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua igreja, no nome de Jesus. Amém? Está terminado. Cumprimente os irmãos aí. Os de casa cumprimentam os de fora. Não sai correndo. Abençoado. Fala. Fala aleluia.